Glória a Deus. A paz de sua amada igreja, amém? Primeiro quero desejar a todos feliz ano novo. Eu não pude estar aqui na virada do ano, como sempre nós passamos, por conta do trabalho e a distância da qual eu ainda estou morando, mas nós estamos nos organizando aí para em breve estarmos aqui mais próximos e podermos estar mais juntos com a igreja, amém? Então que Deus abençoe esse 2026, que a igreja começou muito bem. Quando nós começamos com o alicerce principal, que é a oração, Deus, Ele toma a direção, amém? Então, nós temos hoje a oportunidade de estar falando sobre um tema muito relevante, confiando o propósito ao Senhor. Todos que estão aqui, que têm entendido a responsabilidade e atendido o chamado do pastor Flávio, e eu louvo a Deus pela direção que o Espírito Santo deu a esse ministério. Iniciarmos o ano orando. A oração é a chave que abre todas as portas, amém? Então você possa abrir a sua Bíblia, no texto que está aqui no programa, no cronograma, que é Provérbios capítulo 3, nós vamos ler o versículo 5 e o 6, e quem encontrou diga amém. Glória a Deus. Eu trouxe aqui uma palavra do coração de Deus para o meu coração, e eu peço que o Senhor venha confirmar aquilo que Ele tem ministrado no meu coração, nos vossos corações também, amém? Diz assim a palavra do Senhor: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Versículo 6, reconhece-os em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar novamente. Concordo com toda a oração que o pastor Flávio fez, mas quando nós estamos em um mês de oração, orar sempre é muito bom. Soberano Deus e eterno Pai, nosso Senhor e Salvador, eis aqui a tua palavra, ó Deus, que foi lida. A tua palavra, ó Deus, é a luz que ilumina o nosso entendimento. A tua palavra, meu Deus, é que traz direcionamento para o teu povo. Pai, nós estamos aqui debaixo da unção e da direção do teu Santo Espírito. Fala, meu Deus, aquilo que o teu povo precisa ouvir. Pai, eu me despido, ó Deus, de toda sabedoria humana, pois nada tenho a oferecer aos meus irmãos que não venham do Senhor. Então, Pai Santo e Deus amado, em nome de Jesus Cristo, abre o nosso entendimento para que nós possamos entender e compreender a Tua palavra, e que esta palavra vá e produza o resultado para o qual o Espírito Santo está direcionando nesta noite, que venha, meu Deus, confrontar, que venha edificar, que venha direcionar, que venha ungir, que venha alegrar, que venha salgar e que venha restaurar o teu povo. E quem crê e confirma, diga amém, Jesus. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Deus, amados irmãos, não chamou um povo, igreja, que quer dizer, saíram para fora de um sistema mundano, para viver de improviso espiritual. O Senhor chamou um povo para andar em santidade, em responsabilidade, e clamar a passos largos aos seus braços. E o mundo, como o pastor Flávio bem disse, ele traz algumas ofertas que algumas pessoas desavisadas costumam abraçar. Tipo esta deitado popular, que o agosto é o mês de desgosto. Mas eu quero aqui salientar que no mês de agosto, Deus proveu para a minha vida uma esposa maravilhosa e uma filha, minha primogênita. Minha esposa de agosto e a minha filha também de agosto. Então, o mês de agosto para mim é uma bênção, e assim como o pastor profetizou, eu também profetizo na sua vida que o mês no qual nós vamos orar hoje será um mês de divisor de águas. O mês de agosto, nós vamos orar hoje, e Deus já abriu as portas, já providenciou tudo para este mês, em nome de Jesus, amém? Então nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos pelo que nós acreditamos. Então nós não vivemos pela lógica humana, a nossa fé não é motivada pelas emoções, pelo que vemos, pelo que percebemos nas pessoas, não. A nossa fé, ela está condicionada no propósito que Deus colocou em nosso coração. Então, uma vida sem propósito é uma vida que não tem um destino certo. Então, no início do ano, sempre é bom nós colocarmos
propósito em nosso coração. Qual o propósito que Deus tem colocado no seu coração no início desse ano? Deus colocou no nosso pastor esses 12 dias, que representam cada dia um mês, mas nós, particularmente, nós precisamos também fazer um cronograma pessoal, nós e o Senhor. Então, o propósito de Deus, nós vamos continuar confiando no propósito de Deus. Então, a Bíblia nos diz, no Salmo 127, versículo 1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. O Senhor é quem edifica a nossa casa, a nossa família, o nosso ministério. Quando esta casa ela é edificada sobre a rocha na qual é Cristo Jesus, os nossos dias, os nossos projetos são estabelecidos. Há problemas, há adversidades, mas o Senhor, Ele não prometeu facilidade. O Senhor prometeu direção. O Senhor prometeu estar conosco todos os dias. Ele falou em João 16:33, no mundo nós vamos passar por momentos difíceis, e passamos, mas passar. Então, a promessa de Deus para nós é, se o Senhor edificar a casa, ela será edificada e ficará firme até o final do ano, em nome de Jesus Cristo, amém? O Espírito Santo está nos chamando, e a igreja, como o pastor Ben já falou aqui, atendeu o chamado, a santa convocação de viver em oração. E quando nós colocamos no nosso coração o desejo de orar, nós estamos falando para o mundo e para Deus. Para o mundo nós estamos dizendo, nós não dependemos de nós mesmos, nós confiamos no Senhor. E nós falamos para Deus o seguinte, Senhor, eu continuo crendo que o propósito do Senhor na minha vida vai se cumprir. Então eu estou colocando diante do Senhor este propósito e estou fazendo a minha parte, buscar o Senhor. Então buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscar de todo o nosso coração, que é exatamente o que o provérbio está falando aqui. Confia no Senhor de todo o teu coração. Deus, Ele não habita em um coração dividido. Deus, Ele não estabelece metas para uma vida que está dividida entre Deus e o mundo. Deus, Ele não estabelece metas para aquelas pessoas com a dualidade de vida. Deus estabelece metas para as pessoas e diz, Senhor, eu confio em Ti. Eu decido confiar nas tuas promessas e eu decido continuar pagando o preço da obediência, porque através da mesma nós vamos atingir o objetivo que Deus estabeleceu no seu próprio coração para a nossa vida pessoal, nossa vida ministerial, nossa vida de família, nossa vida profissional, nossa vida conjugal, em todas as áreas. O propósito de Deus é sempre bom, perfeito e agradável, porque este é o plano original de Deus, que nós temos uma vida diante da sua face, uma vida em abundância. Não é falta de problema, mas é Deus estando no controle. Os problemas vêm, mas nós sabemos em quem nós temos confiado. Como aconteceu na vida do nosso patriarca, nós possamos dizer assim, Jó, em meio à sua maior luta, sua maior dificuldade, ele disse, eu sei que o meu Redentor vive. Em meio a grande dor, perdas irreparáveis, ele mesmo no meio dessa situação, em meio a essa chuva de má notícia, ele disse, eu sei que o meu Redentor, ele está vivo. Ele não está inativo, ele não está inoperante, ele está observando a minha vida e Deus está observando a sua vida também. Não é porque as coisas não deram do jeito que você planejou o ano passado, que Deus virou as costas, não. Muitas vezes as coisas não acontecem como nós planejamos, porque nós às vezes desviamos a rota. Ouvimos alguma sugestão que não é de Deus, achamos que dá certo e fugimos do projeto de Deus. Deus colocou um propósito no nosso coração e às vezes o inimigo usa pessoas até próximas para trazer um desvio. A pessoa que é usada às vezes até tem boa intenção, mas, meu irmão, foca em Deus. Por isso que é importante no início do ano você estabelecer uma meta no Senhor. Senhor, este ano eu vou estabelecer uma meta com o Senhor, eu vou ser mais santo. Como é o propósito dessa igreja, este ano da santificação,
porque sem a santificação ninguém verá a Deus. E eu digo uma coisa para você: o Senhor está voltando, meus irmãos. Isto não é palavra lançada ao vento, não. As coisas estão muito esquisitas, as coisas estão acontecendo no estalar de dedos, o mundo está uma loucura, mas nós continuamos a confiando no propósito de Deus para a igreja. E quem continua confiando, diga: eu creio que o meu Deus, Ele tem um projeto para a minha vida e para a minha família, e se cumprirá para a glória do seu nome. Amém? Glória a Deus. Se o Senhor não edificar a casa, quando o Senhor edifica a casa, ela fica segura. O propósito de Deus não se revela para pessoas que têm o seu autocontrole, autossuficientes. Não. O Senhor, Ele se revela a pessoas que sabem que são limitados, que sabem que dependem de Deus, que sabem que sem a direção de Deus não vai conseguir. Porque muitos confiam nas suas habilidades pessoais, nas suas habilidades profissionais, no seu talento, no seu dom, e esquece que quem dá o dom e o talento é Deus. Então, muitas vezes, quando nós invertemos, deixamos de olhar para Deus como o Senhor da nossa vida e achamos que já somos autossuficientes, aí caímos no perigo que o mundo lança. Você é o cara, tu consegue, tu é bom, rapaz, tu é melhor do que aquele rapaz lá, vai dar certo. Aí eu tenho uma dica para você, segundo essa pessoa: faz isso que deu certo para fulano. E é aqui que mora o perigo, o desvio de rota. Deus estabeleceu um plano, um trajeto, e a pessoa desviou. Quando nós oramos, acontece como a diaconisa Esté falou aqui. Deus deu a ela um sonho, que era avisando para ela interceder, e o irmão dela, o Isaac, nosso amado irmão, ele foi beneficiado pela oração e intercessão da serva dele. Ele desviou porque Deus, foi o próprio Deus que direcionou. Quando Deus direciona, não tem perigo de dar errado. Então, a oração, ela sempre vai dar a direção certa, porque a Bíblia diz que, provérbio, o homem, ele traça os seus projetos, mas é da boca de Deus que vem a resposta certa. Muitas vezes nós temos nossos planos e os nossos projetos, mas é Deus que conhece o nosso trajeto correto. Amém? Então Deus, Ele não se revela a pessoas que são autossuficientes. Deus se revela para pessoas que são rendidas, tem o coração quebrantado. Olha o que Davi disse aqui no Salmo 51, 17. Coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezará. Um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Um coração que está quebrantado, sedento por Deus, não está cheio de si mesmo, mas diz: Senhor, que é o caso de Davi, eu pequei, eu errei, me perdoa, Senhor, corrija a minha rota, me ajuda a se erguer, não apaga o meu nome do teu livro, não tire de mim a alegria da tua salvação, não retires de mim o teu Santo Espírito. Um coração quebrantado sabe que precisa da ação e da direção de Deus. Quando a igreja se reúne para orar, algo maravilhoso acontece. O mundo espiritual, ele entra em alerta. Salomão, quando orou pela consagração do templo, lá em 2 Crônicas, depois que ele orou, consagrou, Deus falou com ele em sonho. E no versículo 14 diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu, diz o Senhor. Então, o caminho é se humilhar, se converter dos maus caminhos, então o Senhor entra em ação. Então, eu, diz o Senhor. Então, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.
quando a igreja começa a orar. E o contexto aqui de Salomão é a consagração do templo, e quem orar virando a mão para o templo. Naquela época era difícil ir para o templo, mas hoje nós temos um templo aqui maravilhoso. Não é o templo de Salomão não, mas é o templo da igreja evangélica sem fronteira, situado aqui em Jereissati 3, um lugar onde o povo de Deus se reúne para buscar a sua face. O mesmo Deus que se apresentou lá no templo de Salomão é o Deus que está aqui nesta noite. Da mesma forma que ele se apresentou para aquele povo, ele se apresenta hoje, porque ele não muda. Se o meu povo, se tem povo de Deus aqui, ele se manifesta hoje aqui. Se tem povo de Deus aqui, Deus, ele derrama da sua graça, do seu poder e da direção. É Deus que continua trabalhando no seio da igreja. Quem crê, quem acredita, diga amém, Jesus. O mesmo Deus de lá, ele não mudou, ele está aqui, ele se manifesta do mesmo jeito. A diferença é crer. A única diferença é um coração quebrantado e contrito. As pessoas vinham para o templo com o coração cheio de amor, de temor e tremor do Senhor. Não vinham de qualquer jeito, eles vinham dizer: eu vou para a casa de Deus buscar a face do Senhor, porque ele, lá ele se manifesta, e ele se manifesta aqui também, porque aonde tiver 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, ele diz: eu estarei com eles. Deus está aqui, Deus continuará aqui, porque Ele prometeu estar conosco, amém? Provérbio 16, Provérbio 3, versículo 5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração. Não deve ter dúvida, não é confiar em meias palavras. Deus pode só isso, não pode aquilo. Pegando aqui um gancho do que o diácono Alves falou: Senhor, eu consagro a Ti, dou a Ti os meus problemas, as minhas dívidas, as minhas enfermidades. Agora no meu bolso, deixa que a gente resolve aqui. É de todo o coração, consagra a tua vida como um todo. Corpo, alma e espírito, de todo o teu coração. E o coração nesse músculo que ele fala, não, é todo o teu ser. Toda a tua essência entrega ao Senhor. E vale a pena salientar que Salomão aqui diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Ele está dizendo aqui, ensinando para nós, que a nossa busca espiritual, a nossa sabedoria, ela não é humana. Nossa sabedoria não depende do nosso conhecer humano, é de Deus. E olha que Salomão foi o homem mais sábio que pisou na terra antes de Jesus. Só Jesus é mais sábio que Salomão. Então ele dá esse ensinamento: confia no Senhor. E Salomão, que era sábio, tinha entendimento e tinha muito dinheiro, e aqui nos aconselha hoje dizer: confia no Senhor de todo o teu coração. Aqui é um conselho de quem tinha sabedoria, entendimento, e tinha dinheiro, influência, e está dizendo para nós hoje: confia não no teu dinheiro, não na tua influência, não no teu currículo, confia no Senhor de todo o coração, porque aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Porque quando vem a luta, quando vem a tormenta, o monte ele não se abala. Assim é o crente que confia sobre todo o seu coração, ele não se abala quando vem a luta, porque ele sabe que o seu Senhor é rochedo, é livramento. O Senhor é aquele que te livra, o Senhor é aquele que luta as tuas lutas, que peleja as tuas pelejas. Deus é o que dá o livramento, em o nome de Jesus. Então, para isso, confia de todo o teu coração. Então, quando nós confiamos em Deus, nós falamos para Deus: eu não posso, mas eu sei que o Senhor está comigo. Confiar é um ato de entrega total. Não é confiar parcialmente, não. Confiar de todo o coração. Primeiro, confiar não é sentir segurança. Confiança é entregar o controle total. Confiança não é se sentir seguro. Eu acho que eu estou seguro. Não. Confiança é você entregar o controle total nas mãos do Senhor. É você sair do volante e entregar o volante para o Senhor da sua vida. Vi um trecho de um filme que eu assisti há muito tempo atrás. O que faria Jesus no meu lugar?
ou em seus passos que faria Jesus, é você entregar para Jesus a direção total da tua vida. É não tomar nenhuma decisão sem antes consultar o Senhor. Senhor, o que eu estou prestes a fazer, se o Senhor estivesse aqui, o Senhor faria o mesmo? Senhor, essa decisão o Senhor tomaria? Aqui é você confiar no Senhor, entregar ao Senhor, entregar e orar e buscar em Deus a resposta. Deus tem os seus meios de confirmar a oração. Deus, Ele fala em sonho, fala na sua palavra, usam pessoas espirituais, pessoas sérias, para confirmar que tu nem falou para ela, Deus confirma através dessas pessoas. Deus chega e fala para a pessoa no coração, a pessoa vem e diz para você. Deus tem me incomodado para falar isso, é a resposta de Deus. É quando nós oramos e colocamos Deus no controle da nossa vida, Deus, Ele age assim. Então, Jeremias, capítulo 17, versículo 5, faz um contraste, diz, maldito é o homem que confia no homem. Mas como assim? Não deve confiar? Não é assim. Confiar no homem que faz do seu braço de carne o seu Deus. Aí o restante do texto vai dizer, o homem que confia em si mesmo e não consulta ao Senhor. Esse é o maldito homem que confia no homem, que deixa de confiar em Deus e passa a confiar no homem. E no versículo 7 de Jeremias 17 vai dizer, bendito é o homem ou o varão que confia no Senhor. Bendito, bem-aventurado é aquele que confia no Senhor, porque mesmo no tempo da sequidão, ele é como uma árvore plantada junto à ribeira de águas. As suas raízes descem no profundo, e no tempo da sequidão, ele continua verde e dá os seus frutos no tempo certo. Esta é a confiança que nós devemos ter em Deus, confiar mesmo sem ver, confiar em Deus mesmo que eu não estou vendo vento e nem chuva, mas eu sei que Deus, Ele vai soprar a sua bênção sobre a minha vida. Então, bendito é o homem que confia no Senhor, mas aquele que confia na sua carne, que desvia do Senhor, a Bíblia explica, é maldito o homem que confia no homem que não busca a face do Senhor. Quer confiar em alguém? Veja se essa pessoa é temente a Deus. Veja se essa pessoa busca o Senhor para tomar suas decisões. Este é o critério. Então, Jeremias 17:5 diz que o homem maldito é aquele que não consulta ao Senhor. E no versículo 7 é, bendito é o homem que confia no Senhor, que consulta a Deus antes de tomar qualquer decisão. Amém? Amém. Quem confia em Deus parcialmente tem a fé imatura. É aquilo que Tiago vai dizer, o homem de dúbio pensamento. Crê em Deus hoje, amanhã não confia mais. Acredita nas promessas de Deus hoje, amanhã já não confia mais. Vem para a igreja hoje, no domingo já não vem mais. Porque, eu fui para ouvir uma palavra, mas não gostei do pregador. Eu fui para receber uma bênção, mas Deus não falou comigo. Deus conhece o teu pensamento, irmão. O que você está pensando agora, Deus, Ele sonda. Salmo 139 diz, o Senhor sonda os pensamentos e sabe a verdadeira intenção do coração. Ninguém manipula o Espírito Santo de Deus. Então, quando você vier para a casa de Deus, tenha isso na sua mente. Eu vou para a casa de um Deus que sonda os meus pensamentos. Eu vou para a casa de Deus que pode curar, pode transformar. Um Deus que sabe das minhas necessidades. Eu vou para a casa de um Deus que se revela através da sua palavra. Um Deus que anda comigo todos os dias. De um Deus que não desampara aquele que tem um coração quebrantado e contrito. Aquele que diz, eu não tenho, mas eu sei quem tenho. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda magnificência. Então, o propósito de Deus para nossas vidas é caminhar segundo a sua vontade de uma forma integral, não parcial, confiar inteiramente. No Salmo 37:5 diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Confia no Senhor, entrega e o mais. O que é esse mais? O que você está buscando no Senhor? Quais as suas petições? Quais as suas necessidades que você colocou diante do Senhor? O mais. Por isso Jesus diz, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, a justiça de Deus e as demais coisas, Ele acrescenta, porque Ele sabe o momento certo de agir. Deus, Ele sabe a hora certa de agir na minha vida, na tua vida, em nossas vidas, em nome de Jesus. Então, entrega o caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará.
Isaías capítulo 30, versículo 21, ele mostra um caminho santo, aleluia. Diz assim: e os teus ouvidos ouvirão a palavra que está detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele. Quando vos desviardes para a direita ou para a esquerda, andai no caminho santo, o caminho chamado Jesus Cristo. Você está ouvindo a voz do Espírito Santo nesta noite, então não endureça seu coração, continue crendo. Deus fala, Deus continua se manifestando, Deus continua se revelando através da sua palavra, porque a sua palavra vai e produz o resultado para o qual Deus designou nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Então, Provérbios capítulo 3, versículo 5b diz: não te estribes o teu próprio entendimento, porque não devemos nos apoiar em nossos próprios entendimentos, porque eles são falhos, irmãos. Eles são limitados, eles mudam de acordo com as circunstâncias, por isso nós devemos confiar nos nossos pensamentos, se estribar no nosso próprio entendimento. Nós mudamos. Por isso nós devemos confiar no Senhor, porque Ele não muda, nele não há sombra e nem mudança nenhuma. O entendimento humano, ele muda de acordo com as circunstâncias. Conversa com às vezes você é convencido a tomar uma decisão que não é da vontade de Deus. Por isso você não deve confiar no seu próprio entendimento. Confia no Senhor, espera nele e o mais Ele fará. Isaías 55, 8 diz o seguinte: porque os meus pensamentos são os pensamentos do Senhor, são maiores, são mais elevados, são de autoconfiança. Os pensamentos do Senhor, Ele sabe. Deus, Ele vê aquilo que tu não consegue contemplar. Deus está vendo o amanhã, Deus está vendo o perigo. Deus viu o perigo que Isaac ia passar, então avisou: vai lá, intercede que eu vou agir. Então, em oração, entra no teu quarto e ora, que o Senhor vai responder a tua petição. Para de ficar buscando agüero, gospel no meio do mundo. Busca o Espírito Santo, porque é Ele que dirige a igreja. Deus está falando esta noite que você precisa continuar confiando nele e não nas pessoas. Confie no Espírito Santo. Deus usa as pessoas de acordo com a sua palavra, porque a sua palavra vai e não volta vazia. Amém, meu querido? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E para concluir, o homem natural, de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, diz: o homem natural não consegue compreender as coisas do Espírito de Deus, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Por isso você deve continuar buscando Deus, continue buscando o Senhor em oração. Como o pastor desafiou, vamos orar e vamos jejuar, aquele que pode. Vamos tirar um tempo de consagração e buscar a Deus, porque o continuar confiando no propósito de Deus depende da nossa ação. Deus, Ele trabalha todos os dias, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Quando nós confiamos, nós fazemos o seguinte: como uma criança que vai passar numa ponte, vai com o seu pai. Aquela criança não conhece a ponte, mas conhece o pai. E o pai pega na sua mão. A criança fecha até os olhos e atravessa. Assim somos nós, quanto cristãos, devemos nos apegar a Deus. Não vamos pegar na mão de Deus não, porque nós não vamos ver. Deixa Deus pegar nossas mãos e nos caminhar. Caminhar com Jesus é certeza que nós não vamos errar o trajeto. E confiar o propósito a Deus é a melhor solução para os nossos problemas, em nome de Jesus. Amém? Que você possa ficar em pé em nome de Jesus Cristo. Nós vamos orar. Nós vamos pedir a Deus aqui que Ele faça aquilo que nós não podemos fazer. Então, reconhecer em todos os seus caminhos é orar antes de decidir, buscar antes de agir, ouvir antes de falar. Isso é confiar em Deus.